Nossa, ficou bonito. Até. Bom dia. Vamos iniciar a nossa reunião de estudos, primeiramente com a prece. Vamos fechar os olhos, elevar o nosso pensamento ao alto. Deus, nosso Pai, Jesus, amado Mestre, mentores desta casa, mentores da nossa reunião. Nós vos agradecemos por todas as bênçãos que recebemos a todo momento. Agradecemos por esta oportunidade que estamos tendo de mais uma manhã de estudo. Nós rogamos a vossa proteção. Abra as nossas mentes, os nossos corações, que todo o ensinamento aqui ministrado caia bem fundo dentro de nós. E que não fiquemos apenas no conhecimento, mas passemos a viver no nosso dia a dia. Vamos iniciar o estudo da manhã, em nome de Jesus. Bom, pessoal, o objetivo do nosso estudo, nós temos escolhido durante esses meses, é sempre equipar os trabalhadores para que executem as suas tarefas com mais competência, com mais segurança e, sobretudo, com muita eficiência, para que os trabalhos alcancem os objetivos a que a casa se propõe, que é atender a espiritualidade, é poder socorrer esses espíritos que tanto que buscam, né, e que tanto nos favorecem também no aprendizado. Então, o objetivo do estudo é exatamente esse, de equipar os trabalhadores. Nós, no mês passado, estudamos sobre doutrinação. E o assunto foi tão assim fluente e todos acataram com tanta receptividade esse estudo, que nós vamos dar continuidade nele. Então, nós vamos fazer hoje um estudo também sobre doutrinação, ouvindo as experiências das pessoas e fazendo com que cada um exponha suas dificuldades. Então, para motivar esse estudo e para a gente também ter a oportunidade de ouvir todos, nós gostaríamos que vocês falassem quais as dificuldades maiores que vocês enfrentam no processo de doutrinação. Quando vocês vão doutrinar o espírito, quais as coisas que mais assim dificultam, o que mais pode trazer assim uma dúvida? Então, nós gostaríamos que vocês falassem. Fica aberto. Que dificuldades vocês veem no trabalho? Assim, alguma que vocês podem citar, para a gente citar o assunto, porque daí vai surgindo outros, uma opinião também dos médiuns, né? Bom, eu particularmente, o que me deixa assim meia travada, vamos falar assim, entre aspas, né? É quando aquelas entidades, assim, que tem muita cultura, aí começa às vezes, me questionar coisas que eu não, sabe? Eu fico meio atrapalhada, fico meio assim, porque coisas que ainda não está no meu alcance responder. Então isso me deixa assim insegura. E depois eu fico me questionando, como que será que eu deveria ter agido, né?
Não sei se vocês entenderam. Entendemos, sim. Então, por exemplo, a dificuldade da coisa que deixa você meio com... Chegou na hora, eu fiquei bem pouco. Ele falou, até brincou, falou assim, faça pelo menos faça alguma pergunta ali. Para justificar a minha vida. Eu acredito assim, Madalena. Realmente, eu vou falar e depois vocês podem também falar da experiência de vocês. Realmente, uma entidade que chega com argumentos muito assim, às vezes até fora do alcance da gente, porque eles apresentam situações e que às vezes nem não é do convívio da gente, né? Coisa, um lado mais científico de alguma coisa e etc. Primeiro, quando nós temos a convicção da doutrina espírita e o conhecimento dos princípios, nós já temos na mão, eu diria que se não for 100, é 90 e tantos % de argumentos. Porque seja queiramos ou não, a doutrina espírita, gente, ela nos responde às questões. Ela dá explicações lógicas. Então, não importa que ele fale em física quântica, que ele fale em radiações extramoleculares. Não importa. Você fala, meu irmão, eu entendo tudo isso que você está falando. Mas alguma hora você já refletiu na beleza que é a vida quando a gente conhece isso, conhece aquilo. Aí você começa os princípios da doutrina, que são Deus, que é a reencarnação, não é? Que é a lei de causa e efeito. Oh, gente, isso são princípios lógicos que derrubam qualquer argumento que muito intelectualizado. Não. Então, mas é até os dois, porque, por exemplo, se ele for esclarecido e ele vem para ajudar, ele não vai para ajudar, não vai entrar em contenda. Então, o objetivo dele realmente é perturbar a reunião, é atrapalhar. Agora é o seguinte, igual a Nara falou, gente, uma coisa é a justiça divina, é a lei de ação e reação. A gente colhe o que planta. Então não adianta, tem gente que tem argumentos demais, são materialistas, são profundamente infelizes. O que adianta muita cultura sem Deus, sem amor no coração, sem valores morais? Não resolve nada. Então, tudo bem, você tem muita cultura, respeito é bom, conhecimento é bom. Mas e o amor? E a fraternidade? Onde que está? Porque Jesus disse a cada um, será dado de acordo com as suas obras. Então, nós temos que pegar nisso, no Evangelho, nas vivências que a doutrina espírita nos ensina. Que aí você vai desarmar. O que adianta ter muita cultura se não tem amor no coração? Você está feliz, meu irmão, com essa situação que você está? Quantos se suicidam? São tão intelectuais, têm dinheiro, têm beleza física, no entanto se matam. Então, conhecimento só, gente, não basta para ser feliz, né? Então, eu penso esse argumento, não se intimida. Não, porque o objetivo dele é intimidar. Questionar, né? Ele está querendo, então não se intimida. Você está com Jesus, sabe? Você não sabe, mas Jesus sabe. Eu peço muito intuição, antes de começar, me ajuda, porque a gente pouco tem, né? Eu ia chegar nesse ponto também, assim, com o intuito de responder e a gente dar exemplos. O outro ponto, então, seria isso. Os princípios da doutrina são para nós argumentos lógicos e básicos, como disse a Vicença. Agora, o segundo ponto, gente, amor, que a Olina acabou falando também. Quantas pessoas sabem muito, mas estão assim, estéreis, né? Não são capazes de sentir nada.
E eu lembro muitas vezes, não é uma só, que a Lúcia atendeu o espírito que estava comigo. Ela falou para nós, aqui na reunião, ela falou assim, eu fiquei tão emocionada, com tanta pena. Olha, gente, o envolvimento de amor daquele esclarecedor com aquele espírito. Então, quando a gente tem amor, que é o segundo, vamos dizer, o segundo recurso, ou um dos recursos, né? O segundo no sentido de depois. Eu falo que também, né? Então você atende a Olina muitas vezes, a Maria Helena, a hora que o espírito está falando assim, meu irmão, mas o que é isso? Você, né, Madalena? Você pega e fala assim, meu irmão, mas o que é isso? Isso? Você envolve ele naquele amor, você faz uma rogativa para que ele sinta, nem não é para que ele entenda, é para que ele sinta a vontade que o grupo, os mentores e a gente tem de ajudá-lo. Então, eu penso, como segundo recurso também, o trabalho feito assim, você atingi-lo no seu amor. Quando uma pessoa chega, um amigo seu, qualquer pessoa, até um estranho chega e fala, ai, Nara, eu estou tão triste e tal, você não quer acolher, abraçar, fala bem, o que te aconteceu? Aí você vai falar das coisas que você acredita, você envolve a pessoa num amor muito grande. E ainda vou falar mais um, que depois a gente vai desdobrar aí nas experiências de vocês. O preparo da pessoa, tanto do médium quanto do esclarecedor, ele veio, gente, já preparado, ele sintonizou à noite, ele orou para que o trabalho seja bom, tá? Hoje ele já veio assim, com a ideia ligada àquilo, tal. Isso é preparo, é sintonia com a espiritualidade, é sintonia com o trabalho. Confiança. E aí isso trará o que a gente chama de intuição. Na hora, às vezes você fala, o que eu vou falar? Você mentaliza, Deus me ajuda para eu fazer o melhor para ele. Para aquele espírito, para aquela criaturinha que chegou ali. A intuição vem, viu, gente? Porque a espiritualidade, eu estava lendo, eu quero até trazer para outra reunião, porque eu emprestei o livro e a pessoa não me entregou. Eu vou pedir, eu vou buscar. A importância, ele cita e dá um exemplo, a importância do nosso trabalho, do trabalho material, diante da expectativa da espiritualidade. E ele fala de uma forma muito bonita, é o Manuel Filomeno, né? Naquele livro Transição. No começo do livro, eu até grifei, anotei, falei, olha que argumento interessante. Então, assim, nós já vimos algumas possibilidades, né? O que mais? Vocês ou podem falar ou levantar alguma dificuldade. Isso que a Nara falou do amor, realmente, porque esse espírito, ele precisa de amor. Então, se a gente envolvê-lo, em vez de você vê-lo como uma pessoa que está aqui, você ficar com compaixão. Né? Apesar disso tudo, não tem conhecimento, porque geralmente são espíritos assim, ou da igreja, né, de alto escalão, ou que foram assim, reis, sabe? Isso, pessoas assim, e que estão impedidos, porque você vê que, né? Bom, em primeiro lugar, eu acho que, assim, para eu saber se o espírito está encarnado ou desencarnado. Encarnado a gente conduz de um jeito, desencarnado de outro. Aí eu tive uma dificuldade, foi até com você. O espírito estava com você, e ela era encarnada, mas ela estava tão revoltada com a situação, e eu fiquei meio perdida naquela situação. Fiquei com compaixão, fiquei com dó, porque ela não aceitava a separação, um negócio assim. Aí eu fiquei pensando muito tempo, sabe? Depois da reunião, eu falei, nossa, eu poderia ter conduzido de outra maneira e tal. Mas até eu descobri que ela estava encarnada, aí foi, assim, essa é a minha dificuldade.
Você acha, Olina, que, por exemplo, assim, tem grande diferença quando o espírito é encarnado ou desencarnado? Assim, eu, na hora, eu não vi a diferença. Agora, se ela tem dificuldade, porque quando a gente está desencarnado, o espírito em geral, a fala da gente é diferente no sentido assim, de uma realidade imediata, vamos dizer assim, né, que ele está vivendo. E a realidade material também é diferente. Agora, nós todos somos espíritos. Então, todos somos espíritos, não importa se ele seja encarnado ou desencarnado. Você está preocupado em saber. Eu acho que aí não tem importância, não. Eu sei em saber, em conduzir, o que fala. Mas eu acho que não tem problema nenhum você conduzir. Quando você pensar que todo é espírito, então você conduz. No ponto que a pessoa também, você vai usar os mesmos argumentos da lei, até do amor, igual se falou, né? Agora, se é uma dificuldade que nós não podemos ignorar, que isso vai talvez te ajudar naquilo que você vai falar, o que poderia ir conduzindo de uma forma, você perguntar algumas coisas que te ajudassem a você detectar. Por exemplo, uma coisa muito interessante de perguntar, eu vejo quando as pessoas me perguntam, ou pergunto para o espírito, quando eu estou mediunizada, é assim, que relação você tem com a fulana, com a Neuza, com a Maria e tal? Qual que é a sua ligação, né? Qual que é a sua ligação com ela? Às vezes a pessoa não fala, não vai saber. Os médicos falam isso que às vezes tem. Ou às vezes ele dá algumas dicas que vão te ajudar. Então, não quer dizer que a gente não pode perguntar nada. Agora, se é vivo, você está na carne, se é morto, a gente não vai perguntar assim. Mas a gente pode perguntar, qual a sua ligação? É uma ligação de agora? Isso aconteceu agora? Isso aí ajuda, não ajuda? As perguntas realmente é o que eu tento usar, né? Para te nortear um pouco. Exato. Naquilo que você quer falar. Para eu tentar descobrir. Tá? Agora é difícil fazer pergunta. Ou não tá. Porque tem algumas que as pessoas nem gostam, fácil. Então eu começo a fazer pergunta, né? Qual a sua relação com essa pessoa? Uma coisa que eu pergunto muito qual a sua última recordação? Porque às vezes a pessoa está perdida, não sabe nem onde está. Eu falo, qual a última recordação sua que está clara para você? Aí, de acordo com a resposta, a gente vai acabando descobrindo. Porque às vezes o espírito está muito perdido. Sabe? Às vezes ele até já morreu, mas não sabe. Né? Às vezes ele dá dicas que vão ajudar. E às vezes não dá também. Agora vamos pensar que ele não deu também. Não deu nenhuma dica, a dificuldade continua. Essas orientações, se forem dirigidas com amor, com segurança, dentro dos postulados que a gente acredita, ela vai ser benéfica. Ela não vai prejudicar, mesmo que... Então não precisa você ficar com essa culpa, entre aspas, assim, eu podia ter atendido melhor se eu soubesse que era encarnado e tal. Você está ali fazendo o melhor, com certeza, aquilo que você falou foi, assim, muito importante naquele momento. E confie na espiritualidade, para te intuir naquilo que você falar. Quando você tiver alguma dificuldade, assim, mentalize, né, o seu anjo de guarda, o anjo de guarda daquele espírito atendido, e vá falando, fale de coração. Eu penso que quando a pessoa fala assim de coração, o que ela quer ajudar, vai tocar. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma coisa tão interessante. Eu dava aula de acordeon na evangelização antigamente, né? Era na sanfona, como se diz, né? E foram muitos anos. Depois que eu comprei o teclado e mudei.
Mas eu encontro alunos meus, cada menino que foi danado, um até garçom aí, não coisa, eu encontro, e ele fala assim, ai, dona Nara, olha, não lembro nada daquilo que a gente aprendia, porque eu era muito danado. Eu falei, imagina. Ele falou, mas eu lembro tanto da senhora tocando sanfona, cantando com a gente. Então, o que ficou foi uma imagem positiva, assim, ele ali, cantando. Às vezes ele nem lembra música nenhuma, sei lá, então, mas ele lembra, tanto que ele que se identificou, porque ele agora é adulto e eu, né, assim, não mudei tanto, mudei, mas ele mais, que ele era criança, e eu não o reconheci. Ele falou, a senhora não me conhece, mas eu vou me identificar. Eu falei, é daqueles danados que a gente tinha. Aí ele falou isso, e não foi um só, viu, gente? Vários alunos me encontram e assim, ai, que saudade daquela sanfona. Eu já não gostava de cantar, né? Ficava fazendo arte, mas a senhora insistia, eles falam para mim. Então, o contato que ficou, não é? Contato. A energia é muito importante. Então, se você se aproxima com energia de amor, né? Se a gente se aproxima querendo realmente ajudar, tentando amar aquela pessoa, se você não consegue amar, ter compaixão, que às vezes é um espírito bastante atrasado, dá para perceber, mas ter compaixão dele. Então, aí eu acho que a energia ajuda mais até do que as palavras. E além disso, você estará sintonizando com os mentores, porque você está ali, gente, aberta ao amor, àquela doação. E aí a sintonia se estabelece. Então, o que acontece? Vai fluir intuição, né? Eu gosto que a Lúcia fala aí, Lúcia, da sua experiência, que a Lúcia, ela eu acho, sabe o que eu acho? Que nós todos somos médiums. Somos. Você sabe. Todos somos. Então, a gente tem essa intuição. É só a gente ligar com a espiritualidade. Então, não há dificuldade nenhuma se a gente ligar com a espiritualidade, se a gente tiver fé, amor. Um dia o Tonho falou isso. Vamos ter amor, vamos fazer com amor. Então, é o necessário. O amor, a confiança de que a gente não está só. E que a gente tem a proteção, se a gente está aqui dentro, como diz o Antônio Carlos, nós não trabalhamos para Jesus? Se a gente trabalha para Jesus, a gente tem proteção. Então, as dificuldades, é geral, sempre na vida, é tudo. A gente está sempre aprendendo. Então, vamos aprender dia a dia. E eu adoro estudar, porque cada dia eu aprendo uma coisinha diferente. Mas dificuldades, eu já tive muitas, mas agora não tenho muita. Viu? Para falar a verdade, não tenho. Porque eu aprendi a confiar mais. A ficar confiante, a ter fé e entender que... Claro, que a gente não vai na cozinha fazer o arroz e feijão, a gente não aprendeu a fazer isso. Então, é a prática, é o amor. E perseverança, gente. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu estou com dificuldade, eu vou largar esse trabalho, porque, gente, eu tenho isso, eu tenho essa dificuldade, eu tenho tal coisa. Aí abandona. Ao contrário, se ela fica, ela vai crescer, ela vai melhorar, não é, Lúcia? E uma coisa que eu aprendi também, a gente deve falar, mentalizar, criar na mente. Se a gente fala em flor, mentaliza a flor, cria. Porque aí ele vai ver. Porque se a gente só falar, então a gente tem que sentir. Tem um ditado que diz assim, não mostre a Deus o tamanho do seu problema. Você falou que era um problema e tudo. Mostre ao problema o tamanho do seu Deus. Verdade. E é verdade, é a confiança, né, de que aquilo deve ser. Alguma coisa mais? Eu acho assim, que como médium, vocês estão falando assim, a gente, porque às vezes tem doutrinador que faz aquela coisa meio que maquinalmente, assim, parece que está doutrinando, mas parece que decorou em casa, porque às vezes tem.
E é muito mais difícil. Às vezes a gente está quietinho ali, já aconteceu comigo, mas também já aconteceu assim, às vezes de eu estar prestando atenção em outro médium. E aí fica muito mais difícil de doutrinar. Porque às vezes tem aquela hora assim que o doutrinador não está, parece que aquele amor, aquela compaixão que precisa. Então fica mais difícil, principalmente quando o médium está bravo, às vezes, né, não tem esclarecimento nenhum, o espírito. Então assim, então fica mais difícil. Então eu acho que a questão assim do amor, do envolvimento, eu acho que o caminho é por aí, assim. Eu acho até que, reforçando o que ela falou, evitar assim, os chavões. Chavões, assim, sempre falar a mesma coisa, não é assim, numa conversa natural, não é? Então, agora, respeitando, Elis, a limitação do doutrinador. Então, naquele momento, quando você falou assim, eu já vi outros doutrinadores que eu prestei atenção e vejo aquele que está comigo, por exemplo, e sinto que poderia ser melhor, vamos dizer assim, né? Como nós estamos buscando essa competência, vamos dizer assim. Então, primeiro, o médium, eu acho que isso ajuda. Eu faço isso comigo e ajuda. Eu desligo. Eu não quero saber nada que outros está. É uma forma de você estar inteira no processo. Eu acho sim, acho que ajuda. Eu estou falando da experiência minha, né, gente? Podemos ouvir outros médiuns aí. Então, naquele momento, gente, eu estou sintonizado, eu estou orando para a pessoa, eu estou centrada naquilo que eu estou sentindo e tudo, porque eu quero fazer o melhor ali, né? Ser fiel na comunicação. Eu acho que isso ajuda. Apesar que eu entendo também, às vezes uma comunicação muito, eu diria assim, agressiva, qualquer coisa, sem querer tira a atenção da gente, tira até de outros doutrinadores, né? Porque o espírito fala alto, está agressivo, então a gente vai lá, sem querer, né? Nós estamos num grupo assim, não tem jeito. Mas um recurso é esse, sim, de procurar desligar. Segundo, mentalize também pelo seu mentor, pelo seu doutrinador ali. Então veja nele um irmão que está aprendendo, que quer. Porque se a gente ficar, eu tenho certeza que isso não acontece, evidente com você, mas eu digo assim, se a gente quiser perfeição, às vezes nós não vamos encontrar. Nós todos, gente, somos trabalhadores muito ainda ineficientes, todos nós, porque a gente é muito pequeno ainda, todos. Estamos se encaminhando e tudo, né? Então, aquela mentalização assim, do que ele pode falar para o espírito, que às vezes a gente sente. O espírito fala uma coisa e parece que, eu não sei, eu sinto assim, parece que eu gostaria que ele falasse tal coisa, mas não falou. Ou dê a dica, ou mentalize bem, assim, uma sintonia e tal. E entenda que a espiritualidade está fazendo muito ali junto, que às vezes a gente falou alguma coisinha, ele foi embora, mas a espiritualidade continua, né? Então nós temos que pensar também nesses recursos, assim. Porque e o rodízio vai ajudar, porque hoje você está com ele, amanhã está com outro e tal. Isso ajuda. Então, tudo isso são recursos assim. Agora, porque nós não podemos, a casa, prescindir da ajuda daquele que ainda também sabe pouco. Nós temos poucos trabalhadores. Ele vai aprender no trabalho, fazendo. Ele vai ter um momento que ele tem muita dificuldade, e é o que você falou, se o espírito é agressivo, parece que ele não vai ajudar nada. Fica com aquele chavão, não, meu irmão, não sei o quê. Mas, gente, vamos indo, a gente vai melhorar, né? Eu estou dizendo assim, para você não desanimar, né? Que, no sentido, assim, de você continuar e perseverar mesmo. Quando eu chego aqui, às vezes tem dia que a gente não está bem, né?
até no demais pode acontecer isso. E então eu chego aqui, o meu primeiro pensamento quando a gente harmoniza é pedir que Jesus ocupe o meu aparelho, de certa forma, que eu fique completamente ligado ao aparelho. Aquele dia, a última vez que a Elis recebeu o Mário aqui, eu não ouvi nada. Eu não sabia nada. Porque aquela menina está comigo. E eu estava tão identificada com o Espírito que eu estava recebendo que eu não ouvi. Eu não vi nada. Não ouvi, a não ser depois que você começou a fazer o comentário, eu descobri que era isso. Então, isso veio provar para mim que realmente eu estava ligada completamente naquele trabalho. Porque eu não abro o olho, eu não sei quem é que está falando. Eu não sei, eu não presto mesmo atenção. A não ser, igual a Nara falou, que a hora que tem um irmãozinho lá com muita dificuldade, é claro, nós estamos numa sala pequena, todas juntas, então a gente sente aquele impacto. Né? Mas, do contrário, é a gente ficar completamente ligada na tarefa que hora acontece. E eu não tenho nada assim, eu quero ter uma mãozinha noiva, doce, e hora que eu escuto, eu estou com um pouco de problema de já ter que Fala mais alto. falar mais alto um pouquinho. Essa aqui também, a vozinha dela é doce, também. Então, eu fui para o médico outro dia fazer uma audiometria, porque parece que eu estava assim, está tudo certinho, mas tem uns agudos que a gente não escuta, sabe? Então, seja nessa... São as primaveras. Não, é claro, gente. Eu acho que eu sou a mais velha aqui, mas vocês têm que me respeitar. E a menina que vem, o amor, tudo, essa aqui, eu quero que ela fale aquela oração que ela traz pronta de casa, mas que é linda. Viu? E a Lúcia também é assim, é um contato que a gente tem com ela, de uma energia assim fantástica também, viu, Lúcia? Até Lúcia pode fazer uma oração decorada, que olha. Então, e a gente não pode deixar que naquele momento da comunicação, deixar o esclarecedor, como a palavra, né? O esclarecedor, a responsabilidade do médico também é muito grande em relação a isso. E ali nós temos dois médicos, um numa situação e o outro em outra situação. Então, deixar que o doutrinador possa fazer o seu trabalho. Eu tenho feito, assim, outro dia, não tinha ninguém para me atender. Eu tenho doutrinado o espírito. Isso já aconteceu com algum médico. Mas quando não tem, eu mesmo doutrino o espírito. Tem pensamento, eu faço minhas preces e vejo que está com falta, eu já fiz isso. Já doutrinei, e às vezes uma pessoa chega lá e de saída. Então, eu quero dizer isso aí. Eu, hoje, essa semana, eu estou muito espiritualizada, porque eu estudei muito essa semana, e cheguei na minha casa segunda-feira, peguei os livros que eu estudei, as anotações que eu fiz, e estudei mais. Então, eu quero que Deus me dê sempre essa oportunidade de estar aprendendo com vocês, e de estar estudando sempre e colocar em prática. Né? Que o Evangelho sem prática, doutrina sem prática, Então, sabe o que eu quero falar? É que os doutrinadores mais novos prestem atenção nos mais dedicados da casa. Mais experientes, talvez, né? Porque está faltando muito isso. Tem muito doutrinador que ele não tem experiência e que ele não observa o outro para ele aprender. Está faltando isso.
Então, igual o nosso grupo da quinta-feira é maravilhoso, não é, Elis? No grupo da terça também, que eu participo com a Nara, é muito bom. Aí tem grupos que a pessoa não está parece que não está realmente preparada. Então, que ele preste atenção. Porque no nosso grupo da segunda-feira, eu acho que tem mais, assim, é o Mário que tem o conhecimento, que o Mário ajuda muito o espírito. Mas tem muitos que não têm condições ainda de ajudar o espírito. Às vezes acontece comigo, eu recebo assim, os espíritos mais bravos, alterados, e que o doutrinador não dá conta. E ele continua perguntando, eu não estou entendendo, o espírito está nervoso, eu não estou entendendo, o espírito fica muito alterado e não consegue o que ele veio buscar. Então, eu acho isso, que precisa dos novos doutrinadores prestar atenção. O objetivo desses estudos também é buscar isso, ajuda, né? Nessa troca, a pessoa falar das dificuldades. E até, Juraci, uma das dificuldades mesmo dos doutrinadores é espírito muito rebelde, muito agressivo. A pessoa parece que fica desarmada, né? Porque na hora, de repente, você não vai falar de doutrina. Não, gente, ele está ali com um ódio imenso. Lógico, nós vamos, evidentemente, usar os recursos da doutrina, os princípios, em todo momento. Mas naquele momento, de repente, é escutá-lo. E, de repente, até perguntar, como que eu posso te ajudar? Eu quero te ajudar, eu quero, meu irmão, te ajudar. Mas eu quero que você faz isso com ele, né? Então, vamos pensar juntos aqui. Olha, uma coisa que vocês falam muito, que eu acho interessante, porque vocês falam assim, isso, tá bom, você tem razão, é isso mesmo, mas vamos pensar em você agora. Porque ele está falando do outro, aí vamos pensar em você. Vamos pensar você está assim tão nervoso, você está tão triste. Será que a gente pode? Então, ir ao ponto assim, de ajudar. Aí, se ele for dando dica, você manda a doutrina espírita. Porque às vezes você vai ter que falar, né? Você não estava inocente bem quando aconteceu isso. Você não estava. Ele me fez isso, você não estava, com certeza. Alguma coisa já tinha acontecido. Você acredita na reencarnação? Mas ele nem sabe. Não, mas vamos falar. É uma lei, é uma coisa, é um argumento que você vai ter que utilizar para justificar aquilo para ele. A gente faz isso na vida, a pessoa chega e fala assim, eu sou uma infeliz, você acredita que a minha família fez isso comigo e tal? Fala, olha, pelo que eu acredito, ninguém passa o que não merece. A gente já fala assim, isso não é falta de caridade. Fala, eu só quero que você entenda para você compreender a situação dele, daquele que te fez isso. E mais, a justiça divina, que a Olina falou. Quando você fala em justiça divina, você está falando assim, não precisa preocupar com ele. Ele vai responder, por isso, queira ou não. Confie em Deus, aí você já fala de Deus. Não é, Juraci? Então, assim, eu fico pensando que o espírito muito agressivo é difícil, é o mais difícil. Porque às vezes ele nem exterioriza exatamente o problema. Ele está exteriorizando ódio, ele está exteriorizando outras coisas. Mas e a gente não consegue captar qual que é o problema. Não importa, né? Naquele momento, vão tentar te ajudar, meu filho. Você está com tudo isso, então como que eu vou poder te ajudar? Você quer ser ajudado? É uma pergunta muito interessante também. Você quer ser ajudado? Porque quando o espírito não quer, gente, porque ele quer que você mata o outro, que ele está perseguindo, né? Ele não quer que você ajude ele. Ele acha que ele está certo e ele também quer matar o outro. Não é? Então, é isso que os doutrinadores precisam buscar, conhecer mesmo. Igual o Tom e eu vi, né? Foi Lúcia, lembra, Lúcia? Que o Tom falou assim, que o melhor conhecimento que a pessoa tem para doutrinar o espírito é o livro dos médios. Então, que os doutrinadores estudem realmente o livro dos médios. Não, mas ele foi para o livro dos médios, não foi o dia para doutrinar? Foi. Que realmente estudem isso e aprender bastante. Precisa conhecer. Senão não dá resultado. O livro dos médios é o guia dos médios e dos... Nada, eu queria falar, não sei se é
o que vocês acham. Por exemplo, assim, essa menina recebe um espírito, né, assim, nervoso, bravo, sei lá. E, às vezes, o médium, já aconteceu isso comigo, mas eu nunca fiz aqui. Já fiz outras vezes, aqui não. O médium sente, não estou falando esclarecedor, sente a vontade de ajudar aquele colega. De ajudar de uma certa maneira, assim, às vezes eu posso, porque às vezes isso que eu vou falar, você pode falar, mas você vai interferir. Mas se essa interferência é por amor, é por dedicação, é para acudir aquele ser que está sofrendo, eu chegar até perto ou conversar com o esclarecedor e falar, vamos captar a energia dele para mim. Se eu, às vezes, eu vejo que o Juraci ou qualquer um outro médico esteja sofrendo muito naquela comunicação. Olha, eu peço, agora eu vou te puxar a sua orelha. Não, como você não veio mês passado, isso foi falado. Pois é, então vamos repetir, né? Eu quero ouvir claro, isso aí, claro. Eu acho, quando eu trabalhei, eu posso citar, claro. Quando eu trabalhei com a Célia, a gente fazia esse tipo de coisa. Às vezes o médium estava sofrendo muito. Ou o outro médium que tem condição, ele vai lá, o esclarecedor dá um passe e ele capta a entidade. Né? Capta a entidade. Deixa eu só explicar. Eu estou perguntando se. O que vocês acham dessa maneira, sem pensar em ofender ou o médium ou o esclarecedor? Veja, nós estamos fazendo, por exemplo, um trabalho para ajudar unido, que está sofrendo. Né? Unido. Todos estamos unidos, né? Então, que nesse caso seria o médium e a entidade. Certo? O que você acha disso? Já que se falou isso e eu não estava, você me dá algumas. Vamos ver os pontos aí, Vicença. Até quero que o Tony também relembre alguma coisa, que a gente falou isso. Primeiro, existe uma ética entre os doutrinadores. Ela não está fazendo uma doutrinação, vamos dizer que se espera que autoridade tem outro doutrinador, já vou chegar no médium, outro doutrinador para ir lá e falar, fala isso, né, interferir. Primeiro, nós estamos em harmonia, ela pode até mentalizar, ela é doutrinadora, ela mentaliza para ela falar isso. Nós sabemos das dificuldades de alguns, talvez mais iniciantes, só que existe, eu diria, ética e respeito. Porque se também está ali, cabe à espiritualidade intuí-la, e não o outro. É um ponto que a gente, pelo menos, percebe como ético. Agora, ela pediu ajuda. Ela fala assim, gente, o outro doutrinador pode ir lá, ela pediu ajuda. Aí fala assim, fala uma coisa para ele. Ele fala, fala você. Ela levanta, o outro senta ali e fala, meu irmão, não. Isso aí está dentro de uma lógica, de repente eu estou tão desesperada, e eu pego e falo assim, Maria Helena, nós já tivemos isso na nossa reunião, não causou nenhum problema. Porque pode acontecer. Agora, o médium, para começar, eu particularmente acho que não conseguiria isso, te pedir para o espírito sair e vir entrar em mim, vir comunicar comigo, usei até um termo errado, assim, passar as vibrações para você. Gente, a sintonia está ali, tem uma espiritualidade ali, comandando o trabalho, ele está sofrendo, mas nós não estamos sozinhos. Agora, por que eu vou pedir para vir para mim a energia agora? Não. É diferente de eu ajudar, eu vou mentalizar, vou envolver o médium, o espírito naquela coisa e tal. E nós até falamos de uma coisa, lembra? De repente ficar levantando, ir lá, dar paz. Num caso, não tem nada demais, gente. Isso aí não é regra fixa. Mas, muito cuidado, toda hora levanta, dá paz, tá aqui, daí fica aquela andação. Não, gente, vamos ter
assim, critérios e tudo, porque a mente, eu não preciso ir lá para... Os espíritos falam, se você mentalizou daqui, desejou, e foi, essa energia está sendo conduzida. Nós estamos, assim, num ambiente propício, a espiritualidade está aí. Então, Vicença, o que a gente até falou, com vontade de ajudar, né? A gente quer ajudar daquela maneira que eu estou pensando na hora. Né? Eu não posso conversar com você lá na hora. Então, mas se você também fizer um sinal para o doutrinador, assim, fala tal coisa. Gente, isso não é nada, não é pecaminoso, não é nada disso. Né? Não tem inconveniente. Aí eu vou lá e falo, mesmo como médium, você pode dizer assim, fala tal coisa, eu estou vendo uma mãezinha dele ali perto, fala que tem uma pessoa. Por exemplo, você pode falar, isso não é antiético nem nada. Eu acho que é uma maneira que a gente quer ajudar. E quer ajudar, né? Tal. Uma maneira que você tem. Eu não sei, Tony, quando ela falou assim, pedir para passar as energias para mim, para aliviar, o médico está sofrendo muito. Eu acho assim... Não. Direto lá. Então, porque um médico está por exemplo, sofrendo, você está julgando. Não parece, Vicença, que naquele momento, quando você falou isso... Estou interferindo na identidade do espírito e do médium? Não, eu só estou dizendo assim, quando você pediu, ela está sofrendo muito. Não, eu entendi. Eu só estou dizendo também um argumento assim. Você viu, o médico está sofrendo demais, porque o espírito é terrível, ali. Então... Não, aí também, Vicença, olha só, assim, o que me ocorreu. Ela está recebendo um espírito terrível. Quando você quer ajudar e pede, será que a gente não está achando que a gente, então, é melhor para aguentar aquilo? Não, então, porque, assim, eu sei, no sentido, assim, você quer ajudar, para ela parar de sofrer e tal. Gente, mas tem uma direção espiritual, tem... Você entendeu, assim, o que eu quero dizer? Entendi. Não, e eu também estou questionando também, não estou... Nesse sentido de achar que jamais, né? Mas, claro. Talvez a palavra seja a experiência... Que tenha mais condições. Tenha mais condições de ajudar aquele médium, né, ou mesmo estabelecedor do trabalho. Então, outro dia eu peguei, eu estava assim deitada, eu fiquei pensando nisso, sabe? Engraçado. Foi bom, né? Para poder falar aqui. Porque a intenção da gente é sempre querer... Fazer o melhor, fazer o melhor. Né? E você vê, eu não levanto para dar passo a ninguém, nada, nunca fiz isso, nunca fiz. E também, a gente não quer dizer que não pode. A gente tem aquela não é uma coisa rígida, a gente procura de ajudar naquele momento e acha que talvez a gente estando ali, levantando a mão, ajudando, né, seria melhor. A intenção é das melhores. O melhor é canalizar o pensamento. E outra coisa, nós já tivemos, sobretudo na reunião de terça-feira, nós temos uma médium que ela recebe espíritos muito difíceis, muito difíceis. Não, mas eu falo assim, então já aconteceu, eu estou dando exemplo assim, que já aconteceu nessas reuniões, de todo mundo ficar centrado no médium, assim, para poder ajudar tal a condição do espírito. Eu desconcentrei, eu não estava conseguindo e comecei a mentalizar por aquele espírito. O outro, acho que também os doutrinadores, um levantou, foi dar passe, era um caso grave. Gente, pode acontecer. Então, não existe assim uma regra inflexível de pode ou não pode fazer isso. Não é isso. Não é isso. Cada caso é um. O que não podemos, ou
devemos buscar, não podemos, devemos buscar, é assim, as melhores coisas, igual você quer ajudar, você está com dó do médium, e você sente que você pode ajudar, porque hoje você está em condições assim, e às vezes ele nem está tanto, né? Às vezes ele nem está tanto, e está sofrendo mais com aquela situação. Então, mentalize, ou até sugira para o doutrinador, fale isso, fala baixinho, fale isso assim, porque todos estamos querendo assim naquele momento, não é? Ajudar aquela coisa. Então, Penso assim. Nara, que o doutrinador, ele perceba, quando ele não der a conta de doutrinar e ajudar aquele espírito, que ele tenha consciência, ou que ele tenha a humildade de pedir ajuda para o próximo, que está ali do lado dele, e que pode ajudar o espírito, que está tendo um pensamento, que possa ajudar, sabe? Que possa trazer para ele essa ajuda que ele está precisando. Porque às vezes falta isso para o doutrinador. Tem hora que falta isso, essa humildade, ou até, sei lá, o caráter, e que isso também ajuda, que ele não está dando conta de ajudar aquele espírito. Juraci, e que isso não se torne regra geral. Começo e já chamo outro. Eu Isso, começo e já chamo outro, não é isso. Mas Isso, não quer dizer que ele não possa pedir ajuda, gente. Ajuda. Olha que coisa possa buscar boa, ajuda, né? Eu com falo outro. assim, Marilena, você me ajuda, ou Lina, vai, troca de lugar, ou ela fala, fale isso. Gente, nós estamos num grupo, gente. E todo mundo aqui está aprendendo. Está aprendendo, nós vamos para aprender. Eu sei, Tony, mas a gente não sabe as condições daquele dia dele. Ele, às vezes, não está conseguindo, fica inseguro, e ele acaba não conseguindo ajudar totalmente. Então, eu acho que isso não pode ser regra geral. Toda hora, ele me ajuda. Mas assim, ele tem que confiar, fazer a parte dele o máximo. Agora, algum dia ele precisou, também não é uma coisa, falar assim, não posso chamar o outro. Não é isso também, não é? Mas, Então, mas sei, é para gente, isso que tem que estudar. Que a gente precisa estudar para aprender. Tá. Porque se a gente não estudar, é com estudo, não é pedindo ajuda para o outro, não, eu acho. Eu acho, a minha opinião é estudo. Se está tendo dificuldade, tem os estudos, vai estudar. Ou volta a fazer aquele curso tão bom que eu fiz, sistematizado da doutrina espírita. Tão. Pois é. Uhum. Não sei se você falou assim, preparou. foi você que contou aqui o mês passado. E aí, foi bem, né? Às vezes eu preparo. Foi você que atendia aquele senhor, aí você falou, eu me preparava, eu Preparo. O seu Eduardo, eu tinha muita dificuldade, muita. Mas agora não. Eu acho ele uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que estuda muito, procura sempre, e ele é uma pessoa, assim, amiga da gente. Então, eu acho que tudo é a gente mesmo. É a gente que tem que melhorar, a gente que tem que estudar, a gente que tem que ter confiança. Quer dizer que a gente não precisa pedir para o outro. Se a gente confia em Deus, nosso Pai. muito válido esse seu comentário. É essa a opinião minha, não sei, né? O conhecimento realmente é muito importante. Estudar muito livro, para gente doutrinador, estudar muito livro sobre doutrinação. Ajuda muito. E também, no começo, a gente, foi a maneira que eu aprendi, né? Prestar atenção nos doutrinadores experientes. Eu fiquei muito tempo prestando atenção nas doutrinações antes de eu me assumir, né? Essa colega chegou lá, a primeira vez que você foi junto comigo, você lembra? De manhã. Foi, na da Sé. Teve um dia que eu cheguei perto da Olina, eu falei, vai lá, Olina. Ela falou, não, você vai mais, você lembra? Lá na cozinha. Então, ela estava começando, né? E a gente acaba ajudando, às vezes, sem querer, porque, né? Eu queria fazer uma outra pergunta, não sei se
por exemplo, ainda para acontecer isso comigo, mas eu penso assim já. É o espírito superior, vamos ver, ou o espírito de luz, esteja presente no reunião, naquele momento daquela doutrinação difícil. Se ele podia conversar com a pessoa que está recebendo o espírito superior. Então, por exemplo, O que ela está dizendo assim, ali tem um espírito e eu sinto assim uma influência e tudo, e fala, meu irmão, quando acontece comigo de receber alguma coisa que parece que é dirigido, eu falo naturalmente. Se o outro ouviu ou não ouviu, eu não sei. Agora, eu acho que cabe aí ao doutrinador. Ele pode fazer um sinal para aquele. Não, ele faz o sinal e fala. Aí ele fala assim: escuta, meu filho, o que ele está falando? Porque ele percebeu que o outro está dirigindo a ele. Agora, por exemplo, eu começo a falar, ele está lá, eu falo assim: meu irmão, nós estamos aqui, vamos supor, né? Aí o espírito, eu tive a intuição. Ela percebeu que eu estou dirigindo a ele, e ele também. Pode fazer um sinal e falar: escuta o que ele está falando. Escuta. Pode ser, não tem nada de inconveniente nisso. Agora, tem que captar se é isso mesmo. Porque às vezes ele fala, meu irmão, tal, e às vezes a orientação tem que captar. Mas é rapidinho. Na nossa reunião da noite, às vezes acontece isso. Entendeu? Acontece isso. Às vezes a Marlene, né? Aí conversa. Está muito difícil, aí interfere e fala e ajuda tanto, gente. Como ajuda? Então sempre acontece isso. Então, isso. Sexta à noite, sábado às 2, sábado às 4, domingo às 8, segunda às 8 da manhã, às 8 da noite, terça-feira às 20 e quarta às 8 da noite. Podemos encerrar? Então, nós vamos encerrar o nosso estudo. Nós vamos pedir a Lúcia para fazer a prece final. Então, vamos agradecer a Deus e a Jesus, aos mentores da casa, a oportunidade do aprendizado, para que nós possamos pôr em prática. E rogamos a Mãe Santíssima que nos cubra com o manto da paz e do amor. Ave Maria, cheia de graça, cheia de amor, por Nossa Senhora nos veio nosso Senhor. Ave Maria, no céu e na terra, na imensidade, flor da bonança, doce esperança da humanidade. Ave Maria, bendita e pura Mãe de Jesus, seja-nos guia e dá-nos luz às noites escuras, Mãe de Jesus. Que a tua luz, Mãe, nos envolva hoje e sempre. Que assim seja.